Olá, meninas! Agora estamos retornando para a segunda parte da nossa aula. E agora, aquele assunto assim, ó, muito importante. O que é um neuroléptico? Vamos aprender um pouquinho sobre esse assunto? Vou compartilhar a tela com vocês. Eu trouxe uma mensagem, ela fala assim, ó. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Então, nós nunca plantamos uma árvore que nós vamos colher frutos no mesmo dia. É no dia de amanhã. E reflitam sobre isso, que é muito importante. A plantação, a qualidade da plantação, a hora que vem a colheita, com certeza é algo muito prazeroso. Então, na aula anterior, a professora falou ali um pouquinho para vocês a respeito de interações medicamentosas. E tem interações que elas podem ser por adição, por antagonismo, e existe o sinergismo. Resumindo, o que eu quero que você tenha se lembrado disso? Tem medicamento que ele causa interação com o outro. Você não vai saber disso. Mas é importante você orientar, às vezes, especificamente cada medicamento que causa interação, se você teria que estudar um pouco mais profundamente, fazer um curso de especialização, fazer uma faculdade na área de farmacologia, para você entender especificamente sinergismo, a, a farmacodinâmica e a farmacocinética dos medicamentos, como eles funcionam. Mas o que é importante do que a professora falou, você ter aprendido, é orientar o cliente, toda vez que ele vai ao médico, levar receitas de outros medicamentos que ele já toma, para que o médico saiba, na hora da prescrição, não prescrever um medicamento que cause interação com o outro. A professora falou um pouquinho dos psicofarmacos. Então, o que são os psicofarmacos? Só relembrando. Falei especificamente de dois que nós comentamos em sala de aula, e aí eu gostaria de trazer algum conhecimento um pouco maior. Relembrando, então, que existe os barbitúricos. Os barbitúricos são aqueles medicamentos que a pessoa toma que sofre de insônia, a pessoa tem dificuldade ao dormir. E aí tem que tomar muito cuidado, porque esse medicamento ele tem ação de sedação. Tomar ele misturado, principalmente, não pode misturar com bebida alcoólica. Esse medicamento, ele age a nível do sistema nervoso central. Tem que tomar muito cuidado com o uso, é controlado, precisa de uma receita especial. Você está falando de uma forma bem sucinta. Outro ainda, que nós falamos na aula anterior, falamos dos barbitúricos e dos benzodiazepínicos. Eu dei um exemplo lá do diazepam. Então, esse medicamento ali, ele vai ajudar, auxiliar o cliente no momento de ansiedade. Está com ansiedade, vai entrar em distúrbio do sono. E o distúrbio do sono, eu falei lá, comentei, espero que fique bem guardadinho ali para você, a respeito da melatonina, que ela é um hormônio que ela é liberado normalmente à noite, e que o nosso cérebro entende que a partir do momento que começa a escurecer, então na hora de dormir é importante não ficar muito tempo no computador ou no celular. Se você gosta de dormir com música, é uma forma, reduzir a luz, para que o cérebro entenda que é o momento da liberação da melatonina, para que a gente possa dormir. Ela é um hormônio que é difícil liberar, principalmente quando está passando por muito problema. Tem pessoas que chegam a ter insônia de ficar a noite inteira acordado. É onde procura uma consulta com o psiquiatra, com o neurologista, com um profissional específico que trate de doenças voltadas à parte psíquica, porque aqui dentro ó, tem doenças que são psíquicas e tem doenças que são neurológicas. O dormir, ele se encaixa não exatamente na doença neurológica, mas na doença psíquica. Às vezes precisa ter o acompanhamento do psiquiatra e do psicólogo para poder retomar, aí, então, o sono, ok? Resumidamente, foi isso que a professora falou. Porque agora nós vamos dar continuidade falando dos neurolépticos, dos antipsicóticos. Primeiro, vamos entender algumas doenças. A esquizofrenia. A esquizofrenia, os especialistas ainda estudam esse tipo de doença. 10% é dito que, se o cliente tem lá parentes de primeiro grau que tem, há uma tendência muito grande também. Por quê? É fator genético.
Fatores ambientais. Então, são fatores correlacionados ali a uma infecção por vírus na fase maternal, ou seja, eu não vou nem entrar muito em detalhe, mas só para que você saiba. Esquizofrenia é uma doença psíquica e que pode ser de origem tanto fator genético quanto ambiental, e há um distúrbio dentro da cabeça da pessoa que é neurodesenvolvimento lá na parte do córtex cerebral. Aí eu teria que voltar lá no sistema nervoso central, mas o que eu quero que você saiba disso é que pode ter ocorrido ali nos primeiros meses no pré-natal da mulher. De repente não teve um bom acompanhamento. Há vários estudos. Então, assim, não há uma ação. Por quê? A esquizofrenia, existem sintomas positivos e negativos. Então, eu vou explicar para você o que é, para você entender sobre a ação desse medicamento. Então, tem a divisão ali dos sintomas, que é dito que são sintomas positivos, e tem os sintomas, que são sintomas negativos da esquizofrenia. Então, o que eu quero que você entenda? Se você estiver lá na farmácia e entrar um cliente que tem a esquizofrenia, ele tem sintomas, ou seja, que não deveria estar presente como, por exemplo, esse é um sintoma positivo, ó, alucinação. O que mais? Então, positivo, ele não deve ter, ó, guardem bem isso. Então, a referência é os sintomas positivos, ele não deveria não tá presente, ou seja, alucinação. Quando é sintoma positivo, e o negativo? Está presente, mas não está ausente. Bom, ou seja, estado de ânimo. Vou dar um exemplo assim. A pessoa, quando está com esquizofrenia, ela começa com um estado de ânimo, ela não consegue mais planejar, não consegue se cuidar. Portanto, o que a professora quer que você saiba? Os sintomas positivos não é um bom sinal. Como assim? Olha só, a pessoa quando ela tem esquizofrenia, de acordo com a fase que ela esteja, às vezes a pessoa pode ficar um mês inteiro em crise. E a esquizofrenia acontece, é muito interessante no sentido que a primeira coisa que a pessoa faz, de acordo com a fase que ela tem, ela começa a ter alucinação. Eu falo brincando, mas não é brincadeira, é verdade. Eu falo, não é de Deus isso. Que a pessoa começa a ouvir vozes, ela começa a ver vozes de comando. Então, na fase inicial dessa doença, ela faz o quê? Ela começa a falar o quê? Mata. Quem? A outra pessoa. Como assim? Por exemplo, eu sempre converso com o pessoal, com os cuidadores, técnicos de enfermagem, que se você estiver cuidando de um paciente que ele é esquizofrênico, primeiro, ele ouve voz inicialmente, mata. Então, cuidar. Se a pessoa começou a aparecer com esses sintomas, está claro ali que ele está com esse problema, é mata. Depois de uma certa fase, é se mata, que é onde vem o risco ali dele retirar sua própria vida. Então, os sintomas positivos, a pessoa vai ver, você pode ver ali, né? Vou dar um exemplo, se você estiver andando ali pelo centro, você vê bastante morador de rua com síndrome de esquizofrenia. A alucinação, ele começa a delirar, ele começa a se alterar com ele mesmo, ele tem perturbação do pensamento. Já passou perto de alguém e a pessoa está ali, parece que ela está se comunicando com alguém? Então, essa pessoa, ela tem sintomas de esquizofrenia. Para poder ser diagnosticado, tem que levar essa pessoa aonde? No psiquiatra. E o psiquiatra vai dar o quê? Medicamentos controlados, que é aqueles que nós falamos lá, que é os que precisam de receitas controladas pela vigilância sanitária. Conseguiu entender quando a professora falou lá em aula que tem medicamento que ele não fica exposto na farmácia, nem em gôndola, nem no balcão? Então, esse é aquela classe de medicamentos que eu falei para vocês assim, ó, fica guardado lá no balcão, com chave, a chave tem que ficar com o farmacêutico. É por isso. Se esse cliente, de repente, entrar em alucinação, tem que tomar muito cuidado, porque as primeiras pessoas que ele se põe contra é a própria família. Tipo, o esquizofrênico, a mãe, ele acha que a mãe está envenenando ele acha que a família toda é contra ele.
Então, são problemas correlacionados à parte psíquica, ou seja, aqui dentro da nossa mente, tem as partes psicomotoras, ou seja, tem a parte aonde você pensa, vou fazer isso, então o seu cérebro manda um comando de ação. E tem aquelas partes que é a parte mental. Por isso que falar ele é deficiente mental. Não tem deficiente mental. Ele tem, sim, um problema que precisa ser acompanhado por um profissional, porque isso vai se agravando. E pode sim, se você vê uma pessoa te ameaçando, de repente falando sozinha, alguma coisa assim, tem alguns casos que são esquizofrênicos, maníacos, que é aquela pessoa ali, né? Quantos casos de feminicídio você não tem acompanhado? Então, a professora quer que você fique atenta principalmente aos sintomas negativos. Olha só, quando a pessoa está na fase positiva, é a fase que o nome fala positivo, só que é ruim, porque tem delírio, alucinação, se altera. É aquela pessoa que está na farmácia aguardando comprar um medicamento, do nada ela vai começar a gritar, ela vai começar a fazer barraco. Às vezes você vai achar que é a questão do caráter, não é. Tem que observar se esse cliente não é um cliente que tem problema de esquizofrenia. Então, eu trouxe para vocês como uma atenção específica. Agora, não só você ficar atento ao medicamento, mas às ações do seu cliente. A ação do seu cliente na hora que você estiver realizando a venda. Qual seria um sintoma negativo? Essa pessoa não se sente motivada, ele tem um embotamento afetivo, ou seja, ele passou por todo esse processo de achar que a mãe está querendo matar, que a família é contra, que o patrão persegue ele, e ele entra numa fase de apatia. Embotamento afetivo é quando você tenta conversar assim, exemplo, Luma, poxa, vamos melhorar, vamos sair dessa. Algumas pessoas confundem até com depressão. Fala, sai dessa, menina. Aí ela não pensa, talvez, ninguém me ama. Ela tem certeza que ninguém ama ela. Ela tem para ela é indiferente. Você falar para uma pessoa que ela está com esquizofrenia, falar assim, olha, você tem filhos pequenos, seus filhos te amam. Não vai resolver, não tem argumento. Ela entra em isolamento social. Então, agora, época de pandemia, é um risco muito grande que se a pessoa já tiver uma tendência ali a ter, a estar desenvolvendo ali os sintomas, o isolamento social vem contribuir muito para o aumento das doenças psíquicas. Então, assim, as pessoas confundem esquizofrenia com depressão. Então, se você está anotando aí, guardem bem isso que a professora está falando. O esquizofrênico, ele tem sintomas positivos e sintomas negativos. Não é porque está dizendo que é positivo que é bom, os positivos são ruins, porque esse cliente, ele alucina, ele delira, ele se altera, ele fala sozinho e tem perturbação de pensamento. Ele pode, sim, ter estímulo de, como ele ouve voz, e numa dessas vozes, ter o estímulo de dizer, mata. Na parte negativa, ele já está apático, está com embutamento afetivo, isolamento social, ele não quer se tratar, e aí tem que tomar cuidado, porque é onde ele começa a ouvir o se mata. Então, se você está ali atendendo o seu cliente, percebeu que ele surtou do nada, de repente, não fique tão próximo a ele, costuma-se essa parte aí do medicamento, quando a depressão, o médico, o psiquiatra passa o medicamento para ele, ou seja, a farmacoterapia, melhora. A esquizofrenia, os sintomas dele, negativo, não melhora. Então, quando é depressão, tomou o medicamento, pouco tempo, continua com acompanhamento, o médico retira o medicamento. E atividade física é uma prática que ajuda muito. Agora, o esquizofrênico, não. O esquizofrênico, quando ele está na parte da apatia, isolamento social, embutamento afetivo, está desmotivado, pode medicar ele o que for, não vai melhorar. E essa medicação é feita com os antipsicóticos. Então, a grande esperança ali dos antipsicóticos são medicamentos que medicam a parte psíquica. Eles atuam sobre os sintomas negativos. E os sintomas negativos, ele não se concretizou. Contudo, os sintomas dessa pessoa podem até melhorar. Pode. Então, a cada hora surge uma droga diferente, surge um medicamento diferente. Então, só para que você saiba, o esquizofrênico ele é medicado, mas, por enquanto, ali não há uma melhora significativa. Normalmente, não se melhora
mesmo usando os psicóticos. Então, antipsicóticos são medicamentos que agem a nível do sistema nervoso central. E os antidepressivos? Eles são medicamentos que eles são utilizados para tratamento de diferentes formas de depressão. Então, a professora está falando de doenças aqui, ó, para falar de medicamentos que agem aqui. Esquizofrenia tem a parte positiva, a parte negativa, mas não adianta dar antidepressivo para esquizofrênico. Já o antidepressivo, não é toda depressão que é igual. Ó, a professora trouxe isso aqui para explicar para vocês que existe, quando passa pelo psiquiatra, ele vai dizer qual que é o motivo principal, ele vai trabalhar em auxílio com a psicóloga. Tem tipo de depressão que mexe com o distúrbio do humor. A pessoa que está ali, está depressiva, mexe com o humor. Tem que cuidar porque é confundido com bipolar, entendeu? Porque bipolar, primeiro a pessoa se torna bipolar para depois ela se tornar depressiva. Há uma oscilação devido à produção da falta de um hormônio que tem no corpo. Então, a distimia, ou seja, a falta de prazer, de divertimento pela vida, ou seja, quando a pessoa está com aquele sentimento de negatividade. Já ficou muito tempo sem encontrar uma pessoa, e toda vez que você encontra ela, tinha até na minha, hoje em dia não, mas na minha época de infância, tinha um desenho que chamava Hard. E o Hard, ele só sabia dizer, ó dia, ó vida, ó azar. Então, o Hard sofria com distimia, ou seja, a falta de prazer. A pessoa não quer, ela perde ali o divertimento pela vida, ela perde o sentido da vida. Então, esse sentimento de negatividade traz sintomas, mas são brandos. Isso estou falando da depressão. Mas existe o bipolar. Tem pessoas que são bipolar. O que é isso? Ela varia o humor dela. Ela está numa fase que chama fase maníaca. Então, assim, aí ela começa, ela chega, oi, Vitória, tudo bem? Como é que você está? É aquela hiperatividade tanto física quanto mental. Daqui a pouco, uma hora depois, ela fala, nossa, Vitória, estou tão depressiva, não sei o que está acontecendo, estou na tristeza. Daqui a pouco ela volta, tem uma novidade para te contar. Então, essas oscilações que acontecem ali é o tal do bipolar. Então, a pessoa começa com essa fase eufórica, daqui a pouco começa com lentidão, daqui a pouco a ansiedade, a tristeza cíclica, ou seja, uma tristeza constante. E aí, a depressão pode fazer com que a pessoa entre no agorafobia. Olha quantos nomes, olha a novidade que eu trouxe para vocês. Então, o agorafobia quer dizer que a pessoa tem medo de ter medo. Olha que estranho, né? Sabe o que isso quer dizer? São pessoas que elas acabam tendo medo de multidão. Ela nunca quer ficar no meio. Um lugar onde tem muitas pessoas ali, ela passa mal, ela não consegue. Então, o agorafobia, se alguém fala que sofre disso, você sabe que é pessoas que não gostam de ficar onde tem multidão. Ela tem medo de ter medo, de alguém fazer alguma coisa. Então, a classe desses medicamentos são os antidepressivos. Entendeu que não é todo medicamento para depressão que é igual, de acordo com o que a professora explicou? Medicamentos psicofármacos. Então, são medicamentos que são psicotrópicos, ou seja, eles agem a nível do sistema nervoso central e que não dá para tomar medicamento por conta própria sem passar pelo psiquiatra para que ele identifique que, em alguns casos de depressão, o fato de tomar o medicamento já resolve, entendeu? Já melhora. Auxilia ali a farmacoterapia, juntamente com a psicoterapia, traz uma melhora. O esquizofrênico não, ele vai tomar sempre o mesmo medicamento, ele não vai parar de tomar o medicamento, entendeu? Lembrando bem, só repetindo que não é toda depressão que é igual, e que a professora vai citar aqui uma classificação. Eu não falei do bipolar? Há uma desordem ali. Tem uma fase que a pessoa é uma fase mista. Ora está feliz, ora está triste. Ora está feliz, ora está triste. Aí ela entra numa fase maníaca. O que é isso? Ele tem lá um relacionamento onde ele acha que a mulher dele está traindo ele, que a mulher dele não presta, que a mulher fez isso, faz aquilo. É onde tem que tomar muito cuidado,
que hoje em dia a gente vê muito bipolar por aí. Então, quando há esse problema psíquico, é onde tem que cuidar com o quê? Sentimento de posse. Aquela história da pessoa achar que ela é dona do outro. E isso não acontece. Corrigindo, isso acontece. Por quê? Porque a pessoa está com sua mente perturbada. O bipolar, ele tem que ser acompanhado por um tratamento psiquiátrico, sabe por quê? Porque ele começa a ser um bipolar, depois ele entra em depressão. Aí, eu trouxe um exemplo, se você estiver anotando aí, do tratamento bipolar, o lítio. Então, eu gostaria que vocês anotassem aí sobre o lítio. O que o lítio faz? O que ele faz no organismo da pessoa? Principalmente, ele é utilizado para controlar a oscilação de humor. Tem pessoas que têm oscilação de humor. Então, se você vê um cliente entrando lá na farmácia e pedindo lítio para você, já anota aí no seu caderninho, coloca uma estrelinha pisca-pisca, não perca tempo discutindo com esse cliente. Ele tem um distúrbio psíquico, entendeu? É onde você tem que ser um bom profissional, manter a sua postura ali, entender que ele tem uma oscilação de humor e que ele vai chegar lá, às vezes, dizendo que a Vitória é a melhor funcionária do mundo e ela pode chegar lá no outro dia falando que a moça atendeu ela mal, sendo que você não atendeu ela mal. E pode ainda, esse mesmo cliente, entrar numa fase depressiva. Então, isso é uma oscilação. Por isso que precisa ter um lítio ali no tratamento dele. Então, hoje, agora, a professora está falando mais um medicamento para você saber. Bom, falei do lítio. O lítio, ele é um medicamento neuropsiquiátrico. Mexe tanto com a parte mente, por exemplo, a sua mente você usa assim, vou dar um tapa na pessoa, você sabe que você vai dar um tapa, ok? Essa é a sua parte psíquica. Psique quer dizer mente. Neurológica é neurônios. Então, quer dizer que uma pessoa que é bipolar, ela trata com medicamento, e esse medicamento pode trazer tremor, confusão mental e ataxia. Então, aonde eu quero chegar? O uso desse medicamento vai mexer com o funcionamento da tireoide, pode dar edema, pode dar problemas cardíacos. Quando aqui está dizendo assim, inibe nó do sino atrial, a professora vai explicar para vocês. O nosso coração, para bater, ele precisa de um estímulo do cérebro, correto? Então, o cérebro manda um comando, onde chega lá no coração, o coração bate. O coração é um músculo, entendeu? Então, o nó do sino atrial. O nó do sino atrial, quando a pessoa toma lítio, pode dar nódulo. Então, nódulos aonde? Inibe o nó do sino atrial. Inibe não é nódulo no coração, é inibe o funcionamento. Gravidez. Pode dar o quê? Risco de teratogênico. Pode no sangue dar leucocitose. Então, não vou nem falar quantos malefícios esse medicamento pode trazer para o cliente. A atenção que eu quero que vocês tenham a respeito dessa aula, especificamente, é você saber que existe esquizofrenia, existe depressão, que dentro da depressão existe o bipolar, e que o bipolar faz o uso de medicamento, todas essas doenças que eu estou falando são doenças psíquicas, são doenças, um exemplo, ó, o lítio é psíquico, é para cuidar do bipolar, porém, ele é neuro, ele mexe com os neurônios, trazendo disfunção em várias partes do corpo. E se um cliente, nós falamos lá em primeiros socorros, entra lá para tomar um anticonvulsivante, ou seja, o que é um anticonvulsivante? É um medicamento para não dar convulsão. Então, convulsão é uma manifestação clínica, ou seja, o cérebro da pessoa, os neurônios, vai mexer tanto, vai haver uma excitação tão grande, ao ponto que vai dar problema. É como se aqui dentro tivesse aqui uma central, igual um pisca-pisca de Natal, ao ponto que essa central vai fazer o quê? Essa central vai
ficar ali, fechada. Ela vai entrar em pânico, ela vai entrar em curto. A pessoa vai ter uma convulsão. Só que tem que lembrar que convulsão, quem tem, não é só quem tem epilepsia. A convulsão pode dar em qualquer pessoa. Vou dar um exemplo. Como é que a pessoa descobre que ela está com câncer na cabeça? Um exemplo. O principal sintoma pode ser uma convulsão. Mas não é porque ela teve uma convulsão um dia que ela tem epilepsia. Porque epilepsia é uma síndrome convulsiva recorrente. Ou seja, síndrome não é uma única coisa, é um problema que acontece lá dentro da cabeça da pessoa. Pode ser por N motivos. Eu não vou relatar aqui um a um, mas para que você saiba, uma convulsão pode dar em qualquer pessoa. Caiu de moto, bateu a cabeça forte, pode ter uma convulsão. Tem febre acima de 39, 40 graus, pode dar convulsão? Pode. Agora, a epilepsia, o cliente vai tomar medicamentos, os quais é controlado. E se ele não tomar o medicamento dele, ele vai ter uma convulsão. Então, ou seja, uma coisa leva a outra. Resumindo, a professora gostaria que você entendesse aqui o seguinte. Há um mecanismo celular de convulsão, ou seja, que é uma parte técnica que não adianta a pessoa, quando ela está tendo uma convulsão, falar assim, eu nunca tive isso. Tem a possibilidade ali de você me dar um medicamento? A resposta é não. A pessoa pode estar ali, com o medicamento na mão. Você não vai dar o medicamento para ela. E aí a pergunta é a seguinte. Ô Luma, me ajuda. Se você está lá vendendo, você aprendeu aqui na aula que a professora ensinou que a convulsão pode dar em qualquer pessoa, certo? Mas a epilepsia, quem tem epilepsia sabe que tem epilepsia. Agora eu te pergunto o seguinte, se um cliente que tem epilepsia, não é convulsão, quem tem epilepsia tem convulsão, mas quem tem convulsão não é só por causa da epilepsia. Se o cliente dizer para você assim, que ele está com medicamento no bolso, lá dentro da farmácia, já passou, você pode dar um medicamento para ele? Sim ou não? Não. Por quê? Você fala assim, se ele não tem a receita e vai comprar o medicamento. Não, ele está lá na farmácia esperando e o medicamento acabou. Aí está esperando você atender ele. Na hora que ele está ali na fila esperando você atender ele tem uma convulsão. Aí você aprendeu na aula que automaticamente você vai chamar a ambulância, não vai? Sim. Mas e se ele pedir para você e dizer assim, moça, eu tenho problema de epilepsia, meu medicamento está aqui no bolso, você pode pegar para mim? Você pode dar esse medicamento para o cliente ou não? Não, porque ele. Mesmo que eu vou para ele se ele tiver com receita, porque o medicamento é dele. Então, essa é a questão. Por isso que eu trouxe essa aula para vocês, pensando nisso. Se uma pessoa passa mal perto de você e pede para você pegar o medicamento, mesmo estando na bolsa, você não dê o medicamento. Sabe por quê? Se você já chamou a ambulância, provavelmente essa pessoa vai ter convulsão novamente. Quando ela tem convulsão, ela entra em confusão mental. Ou seja, lembra que a professora explicou que tem convulsão que é generalizada? A pessoa vai lá, ela vai babar, todo mundo fica preocupado com a língua. Na verdade, não é. Tem que preocupar que nesse momento essa pessoa vai ter ausência. Ela não vai saber o que ela está fazendo. Por isso que não pode pôr o dedo na boca de quem está tendo convulsão, nem pôr um pedaço de madeira ou qualquer coisa que seja. Convulsão parcial, a pessoa vai fazer só assim, durante alguns segundos. Daqui a pouco passa. Menos de um minuto passa. Então, dependente, não dê o medicamento, tá? Então, só relembrando que os anticonvulsivantes, ou seja, o medicamento para convulsão, ele é capaz de diminuir a frequência ou ainda crises convulsivas. Tem pessoas que têm ali, né,
são portadores ou não de epilepsia, porque a convulsão não é só quem tem epilepsia. Então, o tratamento ali, né, os sintomas de quem tem, não é capaz de mudar. Só que daí, o que você tem que guardar? Esses medicamentos são medicamentos controlados. Também tem que ter ali o quê? Uma receita controlada para ser realizada. Bom, durante essa aula, a professora falou ali, relatei para você entender a ação do medicamento, a professora falou várias vezes sobre o quê? Sobre os medicamentos que mexem a nível do sistema nervoso central. Então, uma pessoa esquizofrênica tem um problema a nível do sistema nervoso central e um problema psíquico. É na mente dele. Ele é medicado, esse medicamento é controlado, tem a fase positiva, tem a fase negativa. Nem sempre porque o nome é positivo quer dizer que é bom. A fase positiva, a pessoa tem alucinação, ela tem mania de perseguição, ela fala sozinho, ela vê coisas. Quando eu falei que essa doença não é de Deus, é porque ela vê e vê demônios, ela vê pessoas que morreram, ela vê coisas que outras pessoas não veem. Então, é por isso que precisa acompanhamento do psiquiatra, porque ela está mentalmente doente, ok? Então, esses medicamentos são medicamentos psíquicos, são medicamentos que agem na mente. Já a depressão, ela é confundida com a esquizofrenia. Na fase negativa, ali, só relembrando o que eu falei na aula, para você entender que a fase negativa, a pessoa entra em tão apatia que a família acha que ela está com depressão. Depressão passa com medicamento, auxiliado à atividade física e até inserindo alguns alimentos. Porque ao realizar atividade física, libera-se hormônios que ajudam no equilíbrio, porque a depressão é um desequilíbrio ali de alguns neurotransmissores que tem na nossa cabeça, e que o bipolar, ele começa inicialmente com oscilação de humor. Primeiro, oscilação de humor, e ele pode sim se tornar um depressivo. Então, não é toda depressão que é igual. Tem pessoas que têm síndrome do pânico, tem que ter um acompanhamento tanto psiquiátrico quanto psicólogo. E tem algumas dessas doenças que tem que ser o neuro, que daí já não é na mente, é nos neurônios. A hiperatividade é um exemplo. Ele mexe nos neurônios. Então, nossa aula de hoje, nós falamos especificamente desses medicamentos. Nós vamos dar continuidade falando. A aula anterior, a professora falou do quê? Dos barbitúricos, dos benzodiazepínicos. Agora, nós citamos que algumas doenças mexem com a parte psíquica, ou seja, nós falamos hoje aqui a respeito dos medicamentos neurolépticos, ou seja, mexe nos neurônios, e ainda os antipsicóticos. Os antipsicóticos é aquele que mexe na parte psíquica. Neuroléptico, ele mexe na parte neurológica. Próxima aula, daremos continuidade falando nesses medicamentos especiais que não são vendidos no balcão e é que eles ficam lá separados, aonde a chave fica com o farmacêutico. É sobre eles que nós vamos falar na próxima aula. A professora vai colocar lá no grupo 3 perguntas ali correspondentes a essa aula. Um exemplo, a professora vai colocar lá o que é a esquizofrenia. A esquizofrenia é no neurônio ou é na mente? Vamos entender? Tem origem? Diz que 10% pode ser genético. Mas lembrando bem, tem casos que podem ser o quê? Ambientais. E existem vários estudos ainda. Lembrando bem que esquizofrenia não é depressão. Que inicialmente o esquizofrênico tem positividade, que é a alucinação, tá? Houve vozes, e na parte negativa é confundido com a depressão. E que depressão precisa de um acompanhamento medicamentoso e precisa de um acompanhamento ainda psicoterápico, ou seja, como psiquiatra, como psicólogo. Desculpa. Então, diante disso que a professora falou na aula, eu vou encerrar dizendo para vocês que a Ayrton Senna falou isso e eu também gosto muito dessa frase, porque eu também concordo com ele.
Eu, particularmente, eu não tenho ídolos também, mas eu tenho pessoas que eu admiro por demais o trabalho delas, eu observo a dedicação, eu sei reconhecer quando eu vejo um bom profissional. E um bom profissional, ele não é quando ele pega o diploma de uma faculdade ou de uma instituição. Um bom profissional, eu detecto ele já dentro da sala de aula. É aquele aluno dedicado, ele é esforçado, ele estuda além do que o professor pede. Então, reflitam sobre isso. Você não vai ser um profissional quando você pegar o certificado. Você já tem que, a partir do momento que você começa um curso, você já tem que se posicionar como um bom profissional. Então, eu vou interromper o compartilhamento de tela com vocês. Reflitam sobre isso que a professora falou. Sejam bons, não sejam só bons, porque pessoa boa, o mercado de trabalho está cheio de funcionário bom. Eu quero que vocês sejam excelentes, porque é os excelentes que se destacam aí, tá? A respeito dessa aula, Luma, gostaria de saber dúvidas? Vitória, Maria Alzira, vocês gostariam de fazer alguma pergunta correspondente aos medicamentos psicotrópicos aí que nós conversamos hoje? Ou os Não, neurolépticos, que são aqueles, né, que agem lá nos neurônios? Vitória, dúvida? nenhum. Luva, dúvida? Não, doutor. Bacana. Maria Alzira? Tudo ok, professora. Meninas, está tudo ok? Espero que vocês tenham conseguido printar a tela, anotar. Enfim, se ficar com alguma dúvida, entre em contato com o CRA, fale com a Érica, assista o vídeo novamente. A professora vai enviar a atividade lá. Fiquem com Deus. Grande beijo. Até semana que vem. Mesmo horário, mesmo bate-canal, até que o nosso governador passe outra determinação ou qualquer outra diretriz. O CRA, a coordenação vai entrar em contato com vocês, ok? Então, lembre-se bem, não sejam bons, bons já tem muita gente. Sejam excelentes naquilo que vocês fazem. Beijo, até semana que vem. Fiquem com Deus.